Senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores, munícipes que nos prestigiam nessa noite, que nos assistem em casa pela TV Câmara. Primeiramente, dar boas-vindas ao companheiro de partido, vereador Moacir da Silva. Seja bem-vindo a essa casa, né? Vossa Excelência conhece tão bem aqui o nosso parlamento. Senhores, o que me traz à tribuna hoje são 3 assuntos. Primeiro é só falar um pouco da audiência pública que ocorreu essa tarde, com relação ao PPA do Governo do Estado, né, o acompanhamento, a execução do PPA do Governo do Estado 2012-2015 e do acompanhamento também da execução orçamentária aqui, né, que a Assembleia, através da Comissão de Finanças e Orçamento, realiza essas audiências públicas de forma regionalizada, onde os municípios aqui da região, todos são convidados, destacar a grande presença da maioria dos vereadores aqui do nosso município estiveram participando, representante do município, secretário de Finanças, vice-prefeito José Natal, que representou naquele ato a prefeita, mas vários assuntos ali me chamou a atenção, né? Dizer primeiro ao vereador Cloni, que levantou na oportunidade da audiência essa tarde, a questão da SC 407, que não estava prevista aqui no detalhamento, no material que foi apresentado, vereador, e que no final da audiência o assunto, Vossa Excelência teve que se retirar um pouco mais cedo, no final da audiência o assunto voltou à tona e foi substituído, né, um item que estava sendo proposto por essa sugestão que Vossa Excelência fez em nome dos demais vereadores que estavam presentes, que era incluir a revitalização da SC para tratar daquela questão da iluminação, melhorar ali o acesso por causa do novo empreendimento ali do Nova São José, né? Naquela questão do acesso dos CTGs praianos. Então, foi aprovado que vai constar no orçamento do ano que vem, né? Até foi discutido se havia não necessidade, porque a obra ainda continua em andamento, mas mais importante, mais uma vez foi reforçado, foi destacado e foi ali, por unanimidade, foi aprovado essa inclusão, né? Mas cabe aqui destacar alguns pontos que levantou bastante interesse. Um dos itens que está ali elencado no orçamento de 2012 e 2013 é a reativação dos leitos hospitalares da rede pública da Grande Florianópolis. Tem aqui uma expectativa aqui de investimento da ordem de R$100 mil, e conforme foi relatado pelo deputado Renato Rini, que é o secretário do Desenvolvimento Regional, até o momento não foi feito nada. Até o momento não foi executado ainda. Eles estão em estudos, doutor Geraldo, né? Ainda estão em análise, estão estudando. Como tantos outros itens aqui, com relação ao metrô de superfície, com relação à questão do vídeo monitoramento, que o vereador Santos abordou na sessão anterior, né, da ordem de, desde 2012, consta no orçamento R$429 mil para o monitoramento eletrônico, e não foi executado nada, e São José não está nem incluso nesses R$429 mil. Então, até o pessoal achou estranho, porque, né, o secretário regional que estava participando, que poderia aqui informar mais precisamente os investimentos por parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui na região da Grande Florianópolis, muito pouco se foi feito. Tudo se justificava ou porque o vereador Neri estava em estudos, ou estavam contratando consultoria, ou estavam contratando projeto, isso desde 2012. Né? Ou vai ser executado agora pelo Pacto de Santa Catarina. Então, a nossa última esperança é que o Pacto de Santa Catarina realmente saia do papel, né, de forma que o governo já enviou para a Assembleia Legislativa a aprovação de uma medida, né, do regime único de contratação para tentar flexibilizar essas contratações, poder agilizar e não passar pelos trâmites normais, pelas leis de licitações, pelas questões de contratos da administração pública, para poder tentar assim mesmo deslanchar. Né, e estava presente também o presidente do Conselho dos Médicos de Medicina, né, que colocou ainda uma informação muito importante, que 30% dos leitos estão fechados. E nós olhamos aqui no orçamento, desde 2012, não foi investido nada para reabrir esses leitos que estão fechados. E nós acompanhamos pela mídia o esforço que o governo estadual está fazendo para concluir as obras da Ponte Ciro Luz. Né? Não que não seja importante, mas não é mais uma questão de importância, o que é mais prioritário ou não. É uma questão de inversão de valores. É uma questão, acho, de valores, né? Isso demonstra realmente o descaso com a questão da saúde pública. O município tem tentado fazer a sua parte, e sozinho ele já não consegue mais.
e o governo do Estado tem em suas mãos um grande poder realmente de amenizar, de ajudar, de assumir também a sua responsabilidade enquanto região metropolitana, enquanto seu poder e seu papel de Estado, e praticamente nada tem sido feito. Isso não precisa aqui ficar dando exemplos para Vossas Excelências e para quem nos acompanha em casa, porque todos nós conhecemos a realidade da nossa saúde pública aqui na nossa cidade, aqui no nosso Estado. Então, uma audiência interessante que mostrou que a participação dos parlamentares, dos representantes das entidades da cidade, ajuda a poder eleger prioridades, para pelo menos o vereador Clone conste no orçamento, para que possamos cobrar futuramente essa execução. Né? Algo inaceitável, uma obra daquela envergadura, que se arrasta por tantos e tantos anos, não ter sido prevista a duplicação da ponte, não ter sido prevista a iluminação pública, não ter sido previsto o crescimento do bairro ali, da região ao redor, não ter sido previsto a questão das ciclovias. Então, se justifica, mais uma vez, a falta de planejamento do poder público, com consultorias, com novos projetos, com novos estudos, e o secretário de Finanças, Vieirão, até colocou uma frase interessante, que o que prejudica são os estudos. Se estuda, estuda, estuda e não se executa nada. Então, isso ficou bem claro, assim, a resposta do governo do Estado, vereador Chico Silvi, é que tudo ainda depende de alguns estudos, de alguns projetos, e o que já não cabe mais justificativa vai se resolver agora pelo Pacto Santa Catarina. Então, nos resta a esperar, já que esse dinheiro do Pacto, a grande maioria é a título de financiamento do BNDES, nós vamos pagar essa conta, e já estamos pagando, que realmente execute tudo aquilo que está elencado no Pacto. Cedo uma parte ao vereador Chico Silvi. Obrigado pela parte, vereador Michel. O vereador Neri já teve umas 2 vezes ocupando o espaço da tribuna, reclamando da desconexão dos deputados, que só vem aqui para pedir voto. Eu queria dizer, será que nós um pouquinho da murcheza nossa, da região, também dos vereadores, nos chamar a atenção dos deputados, quem sabe, para poder saber ter esse equilíbrio, para ter um maior debate, uma pequena conferência para discutir os problemas da região metropolitana, no caso? Não é nós também o caso, culpado também? Nós todos vereadores, nós todos. Né? Obrigado, vereador. Eu fiz um requerimento ao Executivo, tive a resposta recentemente, estamos analisando os relatórios do Executivo, onde eu solicitei essas informações. O que foi nos repassado nos últimos 6 anos, fruto de emenda parlamentar, tanto dos deputados estaduais e federais, e o que veio de verba do governo estadual e do governo federal. É um relatório um pouco complexo, não tem uma clareza ali, precisa buscar mais informações junto à Prefeitura e junto ao governo do Estado e governo federal, para que a gente possa acompanhar. Mas, sem sombra de dúvida, sim, é vergonhoso. Né? Prova disso que o mais votado em São José hoje é prefeito de Florianópolis. Né? Então, esse é o compromisso, assim, de certa forma, com a nossa cidade. Mas, seguindo a minha fala, só dizer de um outro assunto, até em resposta às colocações do vereador Chico Silvi, com relação a quem ele atribui ser os culpados pela greve, eu de maneira alguma acho que a Câmara de Vereadores ou qualquer um dos vereadores tem algum tipo de parcela de culpa com relação à greve. Primeiro, que tudo aquilo que fomos chamados, não nos abstivemos de participar. E mesmo quando não fomos chamados, procuramos o Executivo e nos colocamos à disposição. O Executivo, em momento nenhum, deixou de negociar o fim da greve. Né? Se demorou a chegar a um acordo, a um consenso entre as partes, né? Isso faz parte, infelizmente, pena que demorou um pouco demasiado, mas ocorreu. Com relação à sessão especial que ocorreu aqui nesta casa, não foi de proposição da mesa diretora, do presidente ou de nenhum dos vereadores. Foi apenas atendida uma solicitação da presidência do sindicato. E prontamente o presidente, em nome dos vereadores, cedeu o espaço ao qual fomos convidados a participar, e todos que estiveram presentes também tiveram a oportunidade de se manifestar. E com relação, se Vossa Excelência acha que foi boicotado, ou se não estão deixando Vossa Excelência falar, a questão das inscrições é regimental. Como a secretária leu no início da sessão, vários vereadores têm procurado se inscrever, fazer o uso da tribuna, que é um direito legítimo, e nós estamos limitados pela questão de tempo e pelas normas do regimento. Então, acho que a questão da greve, ela era, sim, realmente uma questão do Executivo. Nós não temos poder nenhum de negociar e de definir reajuste, aumento. Né? No mais, eu acho que é mais discurso da nossa parte do que realmente podemos fazer. Né? Se o Executivo tem, ele sim, essa atribuição de ceder, de atender. Né? Nós temos uma função e o Executivo tem outra. Então, até que o sindicato tem que procurar e procurou nesse sentido o Executivo. E aquilo que esteve à nossa disposição, nós fizemos. Então, até que foi lido hoje, o projeto chegou a essa casa na sexta-feira.
Amanhã vamos emitir o parecer para que na quarta-feira possamos votar. Então, isso demonstra que esta casa mesmo, dentro dos prazos regimentais, estão fazendo o possível para ajudar os servidores da categoria. Muito obrigado e boa noite.